Todos os dias, dois lobos travam uma grande batalha dentro de nós. Um lobo é mau, o outro é o lobo bom. Qual lobo ganha no fim? Aquele que você alimenta. Tem que trabalhar muito, tem que estudar muito, tem que se matar para conseguir alguma coisa. Foi o que eu fiz. Que o dinheiro ele ficava neste lugar. Ele era muito superficial, era muito tudo nesse espaço muito superficial. Falar de dinheiro lá em casa, de alcançar a prosperidade, é uma grande crença limitante. Tudo era sacrifício, tudo que era um pouco mais parecia um sacrifício. E jamais eu poderia ter. Bem forte isso, porque era impossível. Isso era só para quem já nasceu rico, para quem já tem família realmente que tem dinheiro. Então podia esquecer, porque para a mulher principalmente, né? Mas tudo era muito regrado. Meu pai sempre foi um homem regrado e ele trouxe para mim muito disso. Sempre pensando no mais barato, sempre pensando que eu não podia desfrutar, que eu tinha que segurar o dinheiro, porque senão eu ia ficar sem. Então, se você aprende que a riqueza está distante e só com muito sacrifício você atinge, ela vai se tornando cada vez mais distante. Você não vê essa possibilidade, ela não é uma possibilidade viva na sua vida. Uma ideia é feito um vírus altamente contagioso, que se alastra pelas ruas, entra nas casas e contamina as pessoas. Ela não faz distinção de idade, sexo ou cor. Você se contamina pelos olhos e pelos ouvidos, e a partir de agora, ela cresce dentro de você. Vai crescer para te formar ou crescer para te destruir. Em mim, ela cresceu para me destruir. Quando menina, cansei de ouvir. Dinheiro é feito para gastar. Pessoas ricas são ruins. Vai lavar essa mão que dinheiro é sujo, menina. Pois é, eu segui o manual da boa menina. Estudei, consegui um emprego, casei, comprei meu carro, comprei meu apartamento e sem perceber acabei indo pelo mesmo caminho que todos iam, gastando até o último centavo do meu salário, entrando no cheque especial mês sim, mês não, estourando os limites de todos os cartões de crédito que eu tinha. Eu trabalhava apenas para pagar as contas e sobreviver. Os sonhos eu não vivia. Igual aos outros, acreditei que o meu problema era a falta de dinheiro e fui atrás dele. Aumentei meu salário e também aumentei os meus problemas. As dívidas ficaram cada vez maiores. Meu casamento acabou, perdi meu carro, meu apartamento, não tinha mais limite no cartão. Eu não sabia como havia chegado a esse ponto. Cheguei ao fundo do poço e foi nele, completamente destruída, que eu encontrei uma saída. Todos os aspectos da minha vida eram todos ruins. Então eu tinha uma saúde ferrada, num primeiro momento gastrite, um monte de doença, eu estava sempre doente, sempre com rinite, sempre com um monte de ite, sinusite, gastrite, todas as ites do mundo. Um corpo fraco, um corpo adoecido, um corpo sem disposição, uma mente procrastinadora, sabotadora, tóxica, um relacionamento tóxico, amizades tóxicas, muita bebida, tudo errado. Então, eu não sei como é que eu vivia. Quando eu cheguei aqui há 10 anos, eu me lembro da sensação, tava de noite já, tinha 2 colegas que também estavam chegando na cidade comigo, e tinha um colega que foi quem buscou a gente em Campo Grande e trouxe pra cá. E a gente chegou de noite, já tava bem neblinado assim, no mês de agosto, já tava mais frio. E eu me lembro que eu tava com o coração apertadinho, morrendo de medo, assim, de tudo que ia ser. E aos cacos da autoestima, do medo, mas também com uma esperança muito grande que eu conseguisse ficar feliz aqui, realizando um sonho. E que as coisas iam ficar bem, porque agora eu ia fazer mais dinheiro. Sei lá, um misto assim, sabe? Bem grande de emoção, mas eu lembro de ter muito essa dualidade do medo muito grande junto com uma esperança muito grande. Sobre dinheiro e riqueza, eu lembro que meus pais, né, como eles eram agricultores, meus avós e todos os meus ancestrais que eu conheci, que eu lembro, todos eram agricultores. Humilde assim mesmo, eles viviam do que plantavam. O que eu aprendi sobre recursos, sobre dinheiro, é que jamais eu poderia ter. Bem forte isso, porque era impossível. Isso era só para quem já nasceu rico,
para quem já tem família realmente que tem dinheiro. Então podia esquecer, porque para a mulher principalmente, né, isso seria praticamente impossível. Então nunca, meus pais não tinham consciência, né, o entendimento de que a gente poderia romper isso. Então eles acreditaram nisso também, era o que eles sabiam. Então tanto eu quanto as minhas 6 irmãs, nós fomos educadas desse jeito, acreditando que não tinha uma outra forma e que também não dava para estudar porque era interior. A gente morava no interior e era longe. Então, foi isso, que ia ser muito difícil, praticamente impossível, se não nascesse herdeiro. Quando eu era criança, eu via assim que tudo era difícil, tudo era trazido como difícil, sabe, assim. Uma coisa, mesmo que fosse alimentação, tipo assim, eu quero um leite condensado, era uma coisa que tinha que ser pedida, sabe, não era uma coisa que você podia colocar no carrinho como coloca o arroz. Então, assim, tudo era sacrifício, tudo que era um pouco mais parecia um sacrifício, que precisava de uma concessão dos pais e tal. Então, assim, veio com essa memória de que o que é um pouco além não é natural, não vem espontaneamente, não vem com facilidade. Então eu cresci com essa vertente muito viva em mim. Eu precisava crescer, me formar, trabalhar e não depender de homem nenhum. Sobre a riqueza, algo distante, muito distante. Venho de uma família que me pôde proporcionar muitas coisas, porém com alguma dificuldade. A palavra era trabalhar, o sacrifício para atingir. Então, se você aprende que a riqueza está distante e só com muito sacrifício você atinge, ela vai se tornando cada vez mais distante. Você não vê essa possibilidade, ela não é uma possibilidade viva na sua vida, mesmo você tendo alguns benefícios que o dinheiro podia proporcionar. De uma forma geral, a minha família sempre teve um arquétipo de abundância e prosperidade. Porém, ali naquele momento a gente entrou no ciclo de escassez, né? Então, e era bem a época que eles estavam pagando a minha faculdade, então de alguma forma eu me senti impelida a ajudar nisso, com o mínimo que fosse, mas isso, óbvio, ocasionou algumas modificações na nossa vida, né? A gente não podia mais fazer as mesmas coisas, não tinha mais como resolver muitas do dia a dia mesmo, né? Assim, mercado, né? Desse tipo assim, quase, né? Então isso gerou uma visão um pouco distorcida minha. E aquela coisa que, além disso, culturalmente, né, a gente tem isso incutido na nossa cabeça. Tem que trabalhar muito, tem que estudar muito, tem que se matar para conseguir alguma coisa. Foi o que eu fiz durante muitos anos da minha vida médica. Quem era provedora era minha mãe era costureira e nós passávamos muita dificuldade. E meu avô, ele tinha boas condições financeiras e a gente morava no interior do norte de Minas, que é uma cidade chamada São Francisco. E, de repente, meu avô quebrou. Quem geria aquilo que meu avô tinha era minha avó. E ela faleceu e, a partir disso, ele desestabilizou totalmente. Dinheiro era uma coisa muito escassa na minha família, né? Tudo era muito contadinho. A gente nunca passou nenhum tipo de necessidade com relação à comida, à moradia, mas tudo era muito regrado. Meu pai sempre foi um homem regrado e ele trouxe para mim muito disso, de não gastar em exagero, de sempre ter uma economia, de sempre guardar. Então eu tenho muito clara essa memória de que uma parte do meu dinheiro tinha que ser guardado, tinha que ser economizado, tanto que desde muito jovem eu guardava os meus centavinhos. Quando eu era criança, eu passei por uma situação de escassez muito grande. Meu pai acabou perdendo o emprego, a gente tinha um padrão de vida alto e a gente teve que, assim, mudar totalmente, né, o nosso padrão de vida. Então eu tinha em torno de uns 10 anos e o meu pai, ele simplesmente chegou pra gente e falou: agora a gente vai precisar economizar em tudo. Então, assim, vendeu casa, vendeu carro, ele investiu num negócio e não deu certo. Procurava emprego e acabou não conseguindo ficar nos empregos, né, até conseguir se estabelecer realmente. Então foram momentos bem difíceis. Eu tenho 2 irmãs, então eu lembro assim que a gente ia no mercado e aí meu pai falava assim: vamos todos juntos no mercado, porque a gente não tem carro para todo mundo carregar sacolas.
para fazer compra do mês. E aí, no momento de escolher as coisas, eu não podia escolher o que eu queria. Era sempre escolher o mais barato, era sempre escolher aquela marca que talvez não tinha tanta qualidade, que era um valor menor. Então eu lembro muito disso. Não parecia ser algo fácil, não parecia ser algo possível, abundante. Era algo difícil. Eu era bolsista na escola, né? Então, a sensação que eu tenho é que eu era mais pobre que todo mundo. E aí tinha muito essa sensação de, eu queria ter isso também, mas a gente não pode. Então parecia que as coisas eram sempre mais difíceis. O meu pai, eu via que ele era a pessoa que cuidava do dinheiro da casa. Então ele era meio que a pessoa que controlava e a gente tinha que pedir para ele se sim ou se não em relação ao dinheiro. A minha mãe, ela trabalhava, ela tinha mais certificados e a minha mãe era graduada, meu pai não era. Mas era como se o dinheiro dela fosse alguma coisa só para uma frescurinha em casa. Então, ir para ela comprar as coisinhas dela, mentindo pro meu pai que não estava comprando nada. Então, eu me lembro muito da gente ir para a shopping, a lojinha, e ela comprar as coisas dela e chegar em casa e eu ter que mentir, ela mentir, dizer que não comprou nada para poder não furar orçamento, sendo que já furava, né? Há 10 anos, quando cheguei aqui nessa cidade pela primeira vez, eu tinha 150 mil em dívidas e eu vim de uma família muito humilde. Então, tinha certos lugares que eu jamais imaginava que era para mim. E eu realmente tinha uma conversa interna que dizia, isso não é para você. E eu nem me permitia entrar em determinadas lojas. Essa loja é uma loja assim, que eu ficava nessa conversa interna de isso não é para mim. E aí eu nem me permitia passar perto. Você já teve alguma loja assim na tua vida que você nem se permite entrar, que você diz isso não é para mim e que você nem ao menos se permite observar o que você gosta, o que você não gosta, se determinados itens fazem de verdade sentido para você ou não, não pela marca, não pelo valor, mas sim pelo que eles são. Se você gosta ou não, aprecia ou não aquele tipo de design, aquele tipo de roupa, aquele tipo de vestimenta, aquele tipo de qualquer coisa, alimento na tua vida. Foi assim com essa loja para mim. Eu não me permitia 10 anos nem passar perto. E eu nem sabia que essas marcas e a loja em si eram marcas que nem eram de alto luxo. Elas só eram bem mais caras do que eu estava acostumada a comprar, que eram lojas de 5, 20 reais a peça de roupa. Tóxica. A minha relação com o dinheiro antes era uma relação tóxica. Como eu não sabia, como ninguém me ensinou e como esses são os exemplos de vida que eu tive, eu lidava com o dinheiro como vinha na minha cabeça. Então não tinha uma programação, não tinha algo que o dinheiro chega, você se programa, você investe, você pensa no que você quer realizar antes, você define metas ou você usa cartão de uma certa forma, limite de cheque especial, não existia nada de regra, eu não fui ensinada. Então era tudo que fosse crédito estava ali disponível para ser gastado e sabe-se lá como Deus vai pagar. E o dinheiro que chegava, você ia usando e quando acabava, você pedia pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus pro cheque especial, pelo amor de Deus pro empréstimo consignado. Se você queria ter alguma coisa, a ideia que eu tinha era sempre que você tinha que fazer um financiamento, um consórcio, um consignado, um empréstimo pessoal e por aí vai. Minha vida financeira era um caos, na realidade. Eu já tinha muita dívida, né? Meu ex-marido, eu era casada e ele teve negócios e por conta dos negócios ele faliu os 3 negócios que ele se envolveu e a gente tinha muita dívida. Então eu tive que vender o apartamento que eu tinha, que era meu de herança e tal. Eu tive que vender esse apartamento para poder pagar essas dívidas todas. Eu acredito que no fundo, eu queria ser diferente daquela mulher que poupava, daquela mulher que geria o dinheiro. E eu fui pro oposto, eu era a consumista. Eu fui completamente consumista, endividada, mesmo sendo funcionária pública, mesmo tendo um lugar da onde a minha renda saía. Houve um ano que eu tinha três rendas
3 lugares, né, de onde eu tirava a minha renda, de gerar ali num final de ano, assim, mais de 20 mil reais. E chegar em janeiro sem um tostão sequer. Eu era uma mulher extremamente poupadora, mas eu cheguei a viver uma fase de escassez, mesmo tendo dinheiro. Como eu tinha sonhos para conquistar. Eu sempre quis ter minha casa, eu queria ter meu carro. Então muitas vezes eu abri mão de ter prazeres, porque eu não conseguia dimensionar como ter prazer e guardar. Como ter a minha reserva, como construir o meu patrimônio, que era o meu maior objetivo. E ao mesmo tempo desfrutar disso. Então eu era totalmente uma mulher poupadora e que vivia esse desequilíbrio entre ter o dinheiro e não viver o dinheiro. Eu estava separada com os 2 filhos, cursando faculdade e tentando organizar a minha vida financeira. Uma vez que eu terminei o casamento, eu saí de casa e o meu ex-marido, ele não aceitava essa minha decisão. E ele ficou com todo o patrimônio. E para eu conseguir, posteriormente, o meu direito ao patrimônio que nós 2 construímos juntos, foi só através da justiça. E eu estava nesse interim, separada dele, ele morando na casa com todos os bens e tentando me dar um golpe, dizendo que eu não tinha nada, nós não tínhamos patrimônio nenhum para dividir e nós não tínhamos filhos menores. Estava vivendo, meu marido tinha um restaurante, acabou indo à falência o restaurante e eu acompanhei tudo isso. Então assim, a gente tinha um relacionamento bom, mas estava meio fragilizado, né, por conta dessa situação. Nesse meio tempo vieram os filhos, então foram momentos bem difíceis, né, porque a questão financeira realmente impactava muito, né, na nossa qualidade de vida, né, era uma sobrevivência mesmo, né, a gente tinha essa situação realmente de sobrevivência. A minha maneira de agir era completamente masculina, inclusive com as finanças. E isso não é bom para a essência do feminino, né? A gente adoece, e foi o que aconteceu comigo. Eu acabei adoecendo, as coisas acabaram na matéria também se diversificando. A gente tinha alguns investimentos, eu comecei a perder dinheiro naqueles investimentos e foi aí que eu comecei a buscar. Mas eu falei, não, peraí, tem alguma coisa muito errada aqui. E aí eu comecei a pesquisar, a buscar e de repente, fora da pesquisa, num dia comum, a Ítala apareceu na minha vida. Esse era o lugar que eu trabalhava aqui em Ponta Porã, que eu trabalhei por aproximadamente 6 anos, 7 anos, de 2014 a 2020, 6 anos, a 2020. Nesse lugar aqui, que é muito próximo do Paraguai. Então, eu deixava o carro aqui, atravessava a rua e ia comprar as coisas na linha, onde eu vou mostrar para vocês agora o nível das coisas que eu comprava para vestir, para usar. Nós estamos no Brasil nesse momento. E aqui é assim, você atravessou a rua, passou essa rotatória, onde estão aquelas placas laranja, já é o Paraguai. Então você já pode comprar no Paraguai, você já vai passar para um outro tipo de imposto, lá os impostos são bem menores e por isso também as coisas costumam ser mais baratas que aqui no Brasil. Mas como moradora você tem livre passagem o tempo inteiro, então vive como uma cidade única, normal. Se você não é da cidade, é muito comum você se perder e do nada entrar no Paraguai, porque parece uma cidade única. Tudo que marca a diferença entre o Brasil e o Paraguai é esse marco, esse cotoco no meio da pista. Isso é o marco das fronteiras. Então, exatamente aqui a gente vê a diferença entre Brasil e Paraguai. E aí, se você vir ali, ó, onde está escrito já nas cabaninhas, por mais que seja idêntica aqui no Brasil, e você pode ver aqui também, ali já é Paraguai. E era em lojas assim que eu comprava minhas roupas. Aqui, ó. Roupas de 5, 10, 20 reais no máximo. Exatamente casaquinhos assim, ó, que eu comprava. Manta, tapete, tudo assim, ó.
exatamente lojas assim, que eu comprava minhas roupas, tudo que vocês imaginarem. É meio nostálgico, sabe, de andar por aqui. E perceber também o quanto a gente cresceu, o quanto a gente mudou, o quanto a gente criou novas referências. É maravilhoso, dá uma sensação de, poxa, que legal. Dá para reconstruir a vida, dá pra gente mudar de vida sempre que a gente quiser, dá para fazer novos sonhos. É bem especial. Eu espero que você possa sentir isso da sua vida também. Eu acho que são camadas, né? Então um fio vai puxando o outro, e daqui a pouco você já se desfez de todo aquele novelo que você era antes e você se torna uma nova pessoa. E acho que se você continua nessa senda da vida, você está sempre indo pelo caminho da evolução, se você se permitir caminhar com essa direção de crescimento. Que aí eu me deparei com a possibilidade de ser milionária. Que existia essa possibilidade para mim, porque antes eu nem imaginava que isso era possível para mim. Eu nunca tinha pensado sobre isso, nunca, assim. Eu nunca achei que eu fosse ficar rica. Eu sempre achei que o máximo era que dava para ter uma vida confortável, uma vida boa. Eu também não sei o que é isso, mas na minha cabeça, dá para ter uma vida boa. E quando eu cheguei aqui, vindo de uma família humilde como eu vim, eu não tinha muito repertório e eu realmente achava que determinados lugares não eram para mim, e também pela minha condição financeira do momento, tudo que eu pensava eu preciso economizar o máximo que eu puder. Bem, aqui era o lugar que eu almoçava todos os dias, ali naquele lugar. Tradição, um PF, um prato feito de R$5, bem básico. Uma saladinha, alface, tomate, cebola, arroz, feijão e uma carne, um peixe, um pedaço de frango, um ovo frito. Era aqui que eu almoçava todos os dias. Se você hoje está em lugares que talvez você diga, isso não é para mim, meu lugar é esse, o que eu quero te dizer é que sua vida pode melhorar exponencialmente. Que você não é definida pela tua circunstância atual. Hoje, possivelmente, eu não almoçaria nesse lugar todos os dias e nem em determinadas circunstâncias, porque hoje eu consigo acessar restaurantes, às vezes, muito mais refinados, com uma qualidade melhor de comida, de satisfação. Bem, esse era o local que eu almoçava. Ali do lado está o local que eu comprava minhas roupas, porque eu simplesmente não achava que outros lugares para comprar roupas eram adequados para mim. E por mais que eu entendesse que a qualidade daquelas roupas eram inferiores e iam durar menos, eu achava que era tudo que eu podia acessar. Porque passa um filme na cabeça, ó. Se você for ver essas peças, aqui tem calcinha, lingerie, ó. Não vai dar para ver, tá bem fininho aqui, vê se pega. São peças muito simples e realmente hoje eu olho, dá para ver que a qualidade da malha é uma qualidade mais simples, que vai durar muito menos. E eu realmente olhava isso aqui e achava tudo normal, achava que isso aqui era para mim. Hoje a distância é tão grande, sei lá o que se passa, eu tô com vontade de chorar. Eu queria de verdade, sabe, que todo mundo pudesse acessar o melhor da vida, sabe? Não tô dizendo que nada daqui é ruim, assim, que não serve. Claro que serve, me investiu por muito tempo. Mas, sei lá, a vida pode ser mais, sabe? É gostoso, sabe? Se vestir bem e ter coisa boa. É muito bom. É bom. E cara, você tá nesse mundo, você pode acessar o que é o melhor, sabe? Do mundo, da vida.
Olha, eu vou te dizer que eu acho que eu ainda estou rompendo com o meu passado diariamente. Tem alguns destraves que são marcantes, mas eu acho que eu ainda continuo nesse movimento, principalmente quando a gente fala de olhar para a nossa criança, né? Então tem vezes que eu sei que eu tô ali naquele momento mais birrentinho da minha criança, hoje eu já consigo entender. Então olhar para isso nesse, né, olha, eu tenho consciência de que eu tô aqui, me faz destravar muito mais rápido hoje, daquilo que antes eu ficava parada naquela birra, naquela... Então hoje é muito mais rápido esse movimento. A frase que mais reverbera em mim o tempo todo, desde que eu comecei essa caminhada, a frase que ela sempre repete, que o universo ele faz uma energia de troca, que para nova mulher nascer, a sua velha história tem que morrer. Então é a que mais reverbera todos os dias na minha vida. Tá se desfazendo uma pessoa, vai se construir outra. Num primeiro momento, essa ideia de romper com o passado foi assustadora, mas também era a única forma de viver. Por quê? Como eu estava saindo de um relacionamento tóxico, como eu estava muito endividada, era assim, querida, ou você faz isso e muda a sua vida, ou você dá um jeito na sua vida. Era muito essa ideia, ou você dá um jeito na sua vida, ou vai ser daqui ladeira abaixo. Então, nesse momento foi total pela dor. Foi uma dor, assim, dilacerante a ponto de, se você não se mexer, vai ficar pior. Outubro, talvez, de 2014, e essa vila foi a minha primeira residência oficial, depois do hotel, em Ponta Porã. Uma casinha que me viu me reconstruir por inteira, me viu largar as dívidas, sair das dívidas, começar a poupar, começar a investir, mas que também ouviu meus urros de choro, de medo, de angústia, de ansiedade, que muitas vezes me viu desesperada. Uma casinha que, sei lá, se tiver muito, é 50 metros quadrados, sem laje, que hoje já está muito melhor do que antes, porque foi reformada. E que hoje a minha casa tem talvez o tamanho dessa vila inteira, só de terreno, mais a casa construída. Talvez a casinha que eu morava tinha o tamanho hoje da minha sala, só para você ter uma ideia. Mas é um grande chamado da vida para as nossas reconstruções internas também, e o quanto a gente pode prosperar e crescer. Era exatamente essa casinha, número 3. Muito especial. Eu também fiz muitas melhorias enquanto eu estava aqui. Na época que eu morava aqui, tinha um jardinzinho ali. Essa era a casinha que eu morava. A tal da casinha sem laje. Era essa aqui. É que eu entrei no mundo da Multiplique e o caminho que eu hoje enxergo é totalmente diferente do intencional. Então, assim, a pessoa que eu tô saindo hoje não é a que eu planejei, mas eu acho que é a ideal pro meu futuro, entendeu? Olha, eu estou vivendo o meu melhor momento. O que vier, eu ainda tenho muito mais para poder viver, com certeza absoluta, mas... Eu olho hoje para essa mulher que está aqui e para aquela criança que estava lá, diante de todas as situações que eu vivi, e eu acho quase que inacreditável alcançar o ambiente que eu estou aqui hoje. E poder escolher a mulher que eu quero ser, escolher onde que eu vou colocar o meu dinheiro, como que eu vou gerir e colocar o meu dinheiro para multiplicar. É uma virada de chave muito grande, né? Porque eu entendi, e é o que eu falei, eu sempre falo, né, até para as clientes que eu estou atendendo, que não só são planilhas, não são só números, é energia, né? Então, quando a gente se coloca em movimento, se abre para o universo, né, claro, a gente precisa disso, né? E é isso que a gente aprende na Multiplique. Muitas coisas finalizaram durante esse ano. E aí ela fez parte da maior parte delas. Porque eu finalizava uma coisa e encontrava ela logo em seguida dizendo para mim que estava me disponibilizando outra. Apesar daí ela ser um profissional, né, e ela ter uma relação profissional comigo, a relação que eu tenho com ela não é profissional. É uma relação familiar.
A Ítala hoje faz parte da minha família. Eu passei por inúmeras coisas esse ano, que ouvir ela falar fez eu levantar da cama muitas vezes e dizer assim, não, eu vou. Eu vou porque eu posso alcançar aquele lugar. Esse foi o segundo condomínio que a gente morou aqui em Ponta Porã. A vida já tinha melhorado um pouco. Eu já não tinha mais dívida, os cachorros já iam chegar, por isso que a gente mudou para essa casa, porque ela tinha grama, ela tinha um quintal atrás. Era mais ampla, era uma casa de 3 quartos, ainda que fosse pequena. Vem cá. E foi aqui que a Multiplique nasceu também. Os cachorros chegaram, a Multiplique nasceu, tudo aqui nesse condomínio, nessa casa especificamente. Engraçado que a gente passando pela casa da vizinha, antes da gente ir embora, a gente deu esse carrinho de mão com plantas, estava novinho na época, né? E essas plantinhas foi a gente que plantou. A casa que a gente morou era essa aqui. Eu não vou lá para não ser invasiva, mas foi aqui que a Multiplique nasceu, que eu gravei os primeiros vídeos do YouTube. Nossa, foi aqui, né, amor? Os cachorros chegaram. Então, foi tudo aqui. E a gente achava essa casa enorme. Agora, olhando pra ela, eu acho ela super pequenininha. É legal reviver tudo, porque você consegue criar parâmetro de onde a gente saiu e onde a gente tá hoje. O quanto realmente é distante uma coisa da outra e o quanto a vida pode expandir, evoluir, prosperar. Tá aí. Como tá a minha vida hoje? Boa, gostosa. Maravilhosa. Muito boa. É surreal, assim, a distância e o abismo chega a ser... É impactante, chega a ser surreal mesmo, assim, olhar para trás, parece que era uma outra vida mesmo, assim, parece que é um filme, não parece que é real, que é a mesma pessoa. Eu não sei como é que eu vivia antigamente, assim, na minha própria pele. Então tudo isso que eu tô falando pra você tem 2 meses. Se eu tô com isso aqui tudo, com toda essa firmeza, com tudo isso, com todo esse amor por essa mulher plena, e vou te falar que uma vez ela me irritou muito, porque ela é enérgica no falar, e isso é algo que me incomoda profundamente. Me incomodou muito quando ela falou do temperamento dela. Numa aula eu falei, nossa, que bicha enorme, não gostei dela não, e larguei pra lá. Tem 2 meses. Se eu conseguir fazer tudo isso em 2 meses, o que tu acha que eu não vou estar fazendo ano que vem e nos próximos anos? E é isso, o método é isso. Minha vida ela se transformou totalmente. É uma transformação interna, externa, mas principalmente mental. Eu vejo hoje as coisas com um olhar de prosperidade, de enriquecimento, de prazer, que eu não consigo nem dimensionar em palavras o quanto ela mudou. Eu já vivia uma série de coisas antes de conhecer a Ítala, mas ela me trouxe a possibilidade de desfrutar, não só de vivê-las. Antes de conhecer a Ítala, eu já buscava alguns estudos, né, sobre investimento, mas os investimentos, quando eu conheci a Ítala, eu percebi que eu não estava investindo corretamente, que eu poderia potencializar tudo que eu fazia. Eu tinha dinheiro na poupança, imagina. Então, né, eu estava desalinhado. Com o método da Ítala, eu entendi que sim, que qualquer mulher, não importa a origem dela, se ela veio da roça, se ela veio da favela, se ela veio... Não importa a origem social dela, familiar. Ela pode aprender a gerir e multiplicar seus recursos e criar sua liberdade, que isso para mim é algo muito valioso. Então, como eu me sentia aprisionada por... Eu não acreditava, eu sempre, dentro de mim, tinha sempre uma esperança. Eu sempre tive muita conexão com a natureza, né? E eu percebia a natureza florescer. E então foi essa força interna, essa conexão divina
eu atribuo isso, que foi dando sinais e eu me conectei com pessoas especiais, principalmente com a Ítala, que veio me ajudar a aflorar, sabe? Essa abundância que já é natural, que já existe dentro de nós e que todos nós podemos construir, porque é uma construção, né? E eu sinto muita gratidão e muita admiração e honra por a Ítala entregar o servir dela para o mundo e transformar a vida de tantas mulheres como a minha. E que reverberou em toda a minha família e todas as pessoas que... as minhas irmãs, as pessoas que eu consigo compartilhar isso, tem reverberado. E hoje eu posso afirmar que eu vivo a verdadeira liberdade. Sabe que eu penso nisso com frequência? O que aquela Ítala lá de trás precisava ouvir? Como que ela despertaria mais rápido para todos esses assuntos? Como que eu poderia mandar uma mensagem para ela de forma mais eficaz possível? Então, o que a Ítala lá de trás, o que eu gostaria de dizer para aquela Ítala é que ela é capaz, é que é possível, é que pode ser muito mais rápido do que ela imagina, de que ela é muito mais incrível do que ela imagina, de que ela tem capacidades muito maiores do que ela imagina e que vai ser muito mais rápido se ela tiver um método, se ela tiver pessoas próximas que estejam nessa mesma jornada, nessa mesma busca. Eu só sinto não ter encontrado tudo isso antes. É engraçado quando as minhas alunas dizem assim: nossa, eu queria ter conhecido você há 10 anos. Eu digo, eu também. Queria ter me conhecido há 10, 15, 20 anos, quando eu comecei a gerar dinheiro. Eu diria para ela acreditar que dentro dela tem todas as possibilidades dela seguir em frente e ter a vida que ela gostaria de ter. Ela só precisa das ferramentas certas, do momento certo e de dar a oportunidade a si mesma de caminhar para frente. E que ela se dê essa oportunidade e que aqui na Multiplique, com certeza absoluta, ela vai encontrar o que ela está procurando. O que eu digo para qualquer mulher, a educação financeira liberta. Educação empodera. Não entregue seu poder para uma outra pessoa. Às vezes parece que vai ser chato, é uma área que muitas vezes a gente não está acostumado, mas depois que a gente vê o resultado e que a gente sente que não está na mão de uma outra pessoa, a gente vai adquirindo autoconfiança. Então, o que eu diria para qualquer mulher que estiver ouvindo, invista na educação financeira. Estar dentro da educação financeira, pensar no seu dinheiro, olhar para a sua organização, é a melhor oportunidade que você vai ter para mudar e transformar a sua vida. Não tenha dúvida que seguir a Ítala, estar dentro da Multiplique, é a oportunidade que você vai ter para revolucionar qualquer objetivo e qualquer sonho que você tenha nessa vida. Se dê essa oportunidade. Abra esse espaço, abra seu coração para isso. Você não irá se arrepender. Acorda. Acorda. Enxergue o que está acontecendo. Tome consciência. Quanto antes você fizer isso, antes você vai mudar essa frequência e menos você vai sofrer. Tem outro jeito de viver, eu sempre falo isso. Tem outro jeito de viver, que não é o sobreviver, é o viver. E você consegue acessar isso no ambiente certo, com as pessoas certas e da maneira mais intuitiva possível. Então acredite na tua intuição. Eu tô com uma sensação, não sei nem se vai soar muito arrogante isso, mas eu tô com uma sensação de vitória, assim, sabe? De que eu consigo criar qualquer coisa, assim, pra minha vida. Uma ideia que se forma dentro de você, quando é totalmente compreendida, dura para sempre. Uma vez que a ideia ganha força no seu cérebro, é quase impossível tirá-la dali. No meu mundo, o dinheiro joga segundo as minhas regras. Deixe-me plantar uma nova ideia na sua mente. Se eu conseguir, você também consegue. Se você pode sonhar, você pode realizar.